Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com você nesse canal, no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves. O meu telefone de contato é código de área 22 999 72 58 67. 22 999 72 58 67. E o meu e-mail, Gmail, é fabricio.barreto 170 170, @gmail.com. fabricio.barreto 170 @gmail.com. É o meu e-mail de contato e meu telefone no WhatsApp, além do meu canal no YouTube, no Instagram, no Telegram e no Facebook, com a página Você Pergunta e a Bíblia Responde. Aí me perguntaram: irmão Fabrício, professor Fabrício, o senhor que é um estudante aí, um estudioso da teologia, da filosofia, da Bíblia, a gente não deixa de ser estudante, eterno estudante, porque a gente vive sempre estudando e aprendendo. Os médicos, os enfermeiros, os advogados, os cientistas, os acadêmicos vivem, os professores, mestres, doutores, vivem estudando e lendo. Então, a gente é um eterno aprendiz, um eterno estudante. Mas eu gostaria de compartilhar com você, nesse vídeo, mais um artigo que eu estou terminando na epístola de Tiago, a carta de Tiago, Novo Testamento, irmão do Senhor Jesus, A Bíblia fala de vários Tiagos, que Tiago dele é latino e grego, mas o nome dele em hebraico é Iacobos. Isso mesmo, o mesmo nome de Jacó. Tiago, irmão do Senhor, Jacó, Iacobos, Tiago, irmão do Senhor. Eu gostaria de ler como base, para não ser muito longo o vídeo, Tiago 2, a partir do verso 14, que diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que não tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito dirá daí? Assim também, verso 17, a fé, se não tiver obras, as obras é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, verso 18, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu li Tiago 2, de 14 a 18. Não é verdade? Então, Tiago, eu falo aqui no meu artigo, pode falar artigo de TCC, um artigo teológico, bíblico, tanto faz. Inquestionavelmente, Tiago é um dos livros mais práticos e realistas do Novo Testamento. Tiago lida com questões cotidianas, abordando assuntos práticos como sabedoria, como religiosidade, como a língua, refrear a língua, os empregados, relacionamentos entre patrão e empregado e outros temas que afetam a nossa vida diária, vida cristã. O autor do livro se identifica como Tiago, servo, Aí vem a palavra aí grega, doulos, ou doulos, servo, escravo, empregado de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 1. Como mencionados no Novo Testamento,
Enfim, há vários Tiagos, indivíduos com o nome de Tiago no Novo Testamento. Eu considero esse artigo começando assim: Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi um dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. Ele foi decapitado pelo rei Herodes Agripa I, Atos 12. E antes do ano 44, depois de Cristo, ou ano Domini, como queiram chamar. Portanto, não teve participação na história da igreja em Jerusalém. Fala de Tiago, filho de Alfeu, também foi um dos discípulos de Jesus, registrado em Mateus 10, 3. Mas não é o Tiago citado. O pai de Judas, não Iscariote, mas Judas Tadeu, também discípulo de Jesus, se chamava Tiago, Lucas 6,16. Mas o único Tiago possível que escreveu a carta, que está no Novo Testamento, seria Tiago, Lucas 6,16, irmão do Senhor. Paulo vai falar aos Gálatas, capítulo 1, verso 19. Provavelmente Tiago seria um dos irmãos do Senhor Jesus, Por exemplo, Martinho Lutero, um reformador protestante do século XVI, ele custou, falando acerca da doutrina da justificação pela fé, ele custou aceitar o cânon ou a canonicidade da carta de Tiago, não é? Então, provavelmente, no capítulo 2, quando ele fala numa possível contradição entre Paulo e Tiago, no capítulo que fala fé e obras, Então, digamos assim, Martinho Lutero, ele teria feito um cânon dentro do próprio cânon. E mais tarde, com a sua experiência, sua vivência, seus estudos, sua maturidade cristã, Martinho Lutero, como um bom exegeta, intérprete da Bíblia, professor de Bíblia na faculdade Wittenberg, na Alemanha, ele concluiu que Tiago ele era um livro canônico, de autoridade bíblica e escriturística. E ele incluiu, numa segunda chance e oportunidade, o livro, a carta, a epístola de Tiago. Então, especificamente o capítulo 2, ele chamava até de doutrina de palha, ou a carta de palha, a carta de Tiago. Então, ele entrou em choque com Paulo na questão fé e obras. Lutero dizia: Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, Mas Lutero entende o seguinte, ele cita Tiago, que vai dizer que a fé sem obras é morta. Absolutamente não há nenhuma contradição entre os ensinos do apóstolo Paulo e Tiago. A Bíblia jamais se contradiz, não é verdade? Ocorre que Tiago está olhando para a evidência, da verdadeira fé, com frutos práticos. Isso aí eu comento no meu artigo. E resultados. Um olha para a causa, a fé, Paulo. E Tiago, o outro olha para as consequências, obras. Paulo e Tiago não se contradizem, pelo contrário, eles se complementam. A questão fundamental é a perspectiva de ambos. Paulo e Tiago olharam para a salvação do homem. Eu não pratico obras para ser salvo, comenta aqui no meu artigo. Pelo contrário, eu pratico obras porque eu já sou ou fui salvo. São a consequência, as obras são de caridade, são as consequências e frutos e resultado de alguém que é salvo, que foi regenerado em seu coração pelo Espírito Santo. Essa fé, eu prossigo no meu artigo, produz resultados práticos, indicam a vida. O coração está regenerado. A pregação do evangelho, ela deve ter eficácia.
e consequências práticas em nossa vida cristã. As obras não são o meio, não são o meio. Pelo contrário, e nem a causa da nossa salvação. As obras são resultado prático, visível e fruto que eu sou um homem salvo, uma pessoa salva. A caridade, para ser salvo, ela deve traduzir, todavia, que Cristo me salvou. E é esperado que eu, enquanto salvo, regenerado, justo em Jesus Cristo, pratique também caridade, mas não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo. Nós não batizamos para ser salvo. O batismo não salva, não é? As obras de caridade não salvam. Os dízimos e ofertas e a Eucaristia, o asseio do Senhor, não salva ninguém. A fé não é só um assentimento ou uma crença religiosa ou espiritual, mas espera-se que tenha sinais e frutos práticos e ação de um coração, uma pessoa regenerada. Amém? Então, Tiago, ele vai falar da acepção das pessoas, ele vai falar da sabedoria, da oração, da fé, da vaidade e vacuidade das riquezas, da tentação, das provações, do pecado, do novo nascimento da vida cristã, do pecado da língua, né, da religião pura, e vai falar também, que é o nosso assunto, fé e obras, né? As doutrinas de justificação pela fé pregada por Paulo e Tiago e a justificação pelas obras apresentada por Tiago complementam-se e não se contradizem. Nenhum deles se opõe a outro. Ambos, eles eram amigos, dedicados e cooperadores. Tiago apoiou inteiramente a obra de Paulo. Paulo pregava a fé com base na justificação diante de Deus, e Paulo insistia que devia resultar num gênero concreto de vida. E Tiago escreve para os que haviam aceitado a doutrina da justificação pela fé, mas em geral abusavam dela, não é? Ele prega para os judaizantes. Para os judaizantes, era um grupo herético da época de Paulo, Pedro, João e Tiago. Então, a fé e obras, elas se complementam. As obras são o fruto, a consequência e sinal que eu sou salvo e regenerado em Cristo. Amém? Que Deus abençoe, né? E curta o nosso canal, né? Ou seja, a fé genuína, ela é produtiva. Ela tem um caráter vital, né? Ou seja, Tiago menciona essa importante faceta e verdade ao falar sobre fé e obras. É aquilo que eu proponho no capítulo 2 de Tiago, sobre a doutrina da fé, da justificação e as obras como consequência. A afirmação-chave está no verso 2, capítulo 2, verso 14 de Tiago. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Né? Em outras palavras, Tiago está escrevendo na sua carta que se a vida de alguém for isenta de obras, podemos apenas concluir que essa pessoa não possui fé verdadeira em Deus, porque a fé é uma fé falsa, fingida, porque não tem resultado, não tem fruto. E Jesus falou o quê? Jesus falou, aliás, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, se eu sou uma pessoa regenerada, salva por Jesus pela graça, mediante a fé,
Não são as obras que vão me dar salvação, mas eu pratico obras de caridade porque eu tenho amor e tenho Cristo no coração e eu já sou salvo, ou estou sendo salvo, nas palavras de Paulo, nas suas cartas, como resultado e consequência da minha vida, do agir do Espírito Santo na minha vida. Essa fé que eu tenho com Deus. Curta o nosso canal no YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves, e meu artigo, né? Tem outros. Deus tem algo para falar com você. Amém? Que Deus abençoe.